Chocante! Aos 58 anos, Paulo Futre quebra o seu silêncio e revela os maiores segredos sobre os nomes que ele mais desprezou durante a sua carreira no futebol. O que ele revelou deixou o mundo em choque. Mas por que agora? E o que realmente aconteceu ao longo desses anos? Futre, uma lenda do futebol português, que fez história com suas atuações inesquecíveis em campo, agora revela relações destruídas e conflitos inesperados. Então, quem são essas pessoas? Vamos começar com o número 5. Número 5. Luís Figo. Paulo Futre e Luís Figo, dois dos maiores ícones do futebol português, nem sempre compartilharam o mesmo campo de batalha de forma pacífica. Embora ambos tenham sido considerados lendas do futebol, suas personalidades e ambições levaram a uma rivalidade pública, especialmente quando Figo fez a controversa transferência para o Real Madrid em 2000, um movimento que deixou muitos portugueses indignados. Futre, que sempre se mostrou um defensor apaixonado do futebol português, não poupou críticas a Figo, principalmente pela maneira como ele lidou com sua saída do Barcelona, indo para um dos maiores rivais do clube. A troca de farpas entre os dois, inclusive em declarações à imprensa, foi algo que marcou o ambiente do futebol português por muitos anos. Futre, conhecido por sua franqueza, não hesitou em dizer que a transferência de Figo foi mais um movimento de interesse pessoal do que uma escolha em prol da seleção nacional. Após esse episódio, a amizade que um dia existiu entre eles foi dilacerada. Embora ambos continuassem a jogar pela seleção, a tensão entre os dois nunca mais desapareceu. Número 4. João Pinto. Outro nome que sempre esteve ligado a Paulo Futre, mas de maneira controversa, é o de João Pinto. Durante a sua passagem pela seleção portuguesa, ambos jogaram juntos, mas a relação entre os dois nunca foi das mais fáceis. João Pinto, conhecido pela sua irreverência e estilo de jogo ousado, sempre foi visto como um jogador que não se preocupava com as convenções, o que gerava certo desconforto no ambiente de equipe, especialmente para um jogador disciplinado como Futre. A rivalidade começou quando, em um treino da seleção, João Pinto se envolveu em uma discussão acalorada com outros membros da equipe, algo que Futre, sempre mais centrado, não aprovou. "Você precisa entender o que é jogar em equipe", disse Futre, referindo-se à falta de respeito de Pinto pelos seus colegas de time. A troca de palavras entre os dois foi vista por muitos como o início de uma animosidade que nunca foi resolvida. Futre, embora respeitasse o talento de Pinto, não conseguia esconder o desagrado em relação ao comportamento fora de campo do colega. O clima entre eles ficou tenso, e a rivalidade, alimentada por essas diferenças de personalidade, nunca se dissipou. Número 3. Ricardo Carvalho. Paulo Futre e Ricardo Carvalho, apesar de compartilharem a mesma paixão pelo futebol, nunca tiveram uma relação de amizade verdadeira. Quando Futre ainda estava no auge da sua carreira e Carvalho começava a se destacar, o veterano não escondia sua opinião sobre o comportamento de Carvalho dentro e fora de campo. Durante um jogo decisivo pela seleção portuguesa, Futre observou o comportamento de Carvalho, que na época estava ganhando destaque por suas atuações sólidas na defesa, mas também se destacava por sua atitude um tanto arrogante e individualista. Para Futre, a atitude de Carvalho mostrava falta de humildade e respeito pelos colegas de time, algo que ele não tolerava. "O futebol não é sobre brilhar sozinho, é sobre jogar em conjunto", dizia Futre em entrevistas. Esse comportamento gerou um afastamento entre os dois, com Futre criticando publicamente o que considerava a falta de espírito de equipe de Carvalho. Embora Carvalho tenha continuado a ter sucesso na carreira, a relação com Futre nunca foi de total compreensão ou amizade, sempre marcada por essa diferença fundamental no estilo e atitude dentro do campo. Número 2. Carlos Queiroz. Paulo Futre teve uma relação complicada com Carlos Queiroz, treinador que passou por diversas passagens na seleção portuguesa e clubes internacionais.
A relação entre Futre e Queiroz se deteriorou rapidamente, devido à forma rígida de treinamento e estilo de liderança do treinador, que não agradou ao ex-jogador da seleção. Futre, conhecido por seu temperamento forte e sua paixão por jogar de forma mais criativa e ofensiva, não se sentia confortável sob o comando de Queiroz, que muitas vezes priorizava o pragmatismo e a disciplina tática em detrimento do estilo de jogo que Futre valorizava. Durante a passagem de Queiroz pela seleção portuguesa, em diversas ocasiões, Futre não poupou críticas ao seu trabalho. Ele apontava que o treinador estava mais preocupado com a sua imagem e com as táticas defensivas do que com o desenvolvimento do talento ofensivo que sempre caracterizou o futebol português. Em uma das entrevistas mais polêmicas, Futre afirmou: "Se eu soubesse que o futebol seria tratado assim, teria ficado no meu clube. O time joga com medo, não com paixão." Essa diferença de filosofia futebolística foi um dos principais pontos que gerou tensão entre os dois. Futre, sempre um defensor do futebol ofensivo e criativo, não se sentia à vontade com o estilo de jogo proposto por Queiroz, o que acabou resultando em uma relação desgastada entre eles. Número 1. Eusébio da Silva Ferreira. O maior nome da história do futebol português, Eusébio, sempre foi uma figura de respeito para todos, incluindo Paulo Futre. No entanto, apesar de Eusébio ser considerado o maior jogador de todos os tempos de Portugal, Futre, em várias ocasiões, sentiu-se desconfortável com a forma como o ícone era colocado no pedestal, tanto pelos fãs quanto pela mídia. Embora Futre sempre tenha expressado sua admiração por Eusébio como jogador, ele também tinha um ponto de vista crítico sobre o tratamento dado a ele na seleção. Futre acreditava que a figura de Eusébio muitas vezes ofuscava as novas gerações de jogadores que estavam emergindo, incluindo ele próprio. Eusébio foi o melhor, mas o futebol não pode ser feito de uma só estrela. A seleção precisa de novas lideranças, disse Futre em uma entrevista. Essa visão gerou uma tensão, especialmente em momentos onde Futre sentia que o foco estava sempre em Eusébio, sem dar espaço para outros talentos brilharem. Mesmo com a diferença de gerações, Futre nunca deixou de reconhecer a grandeza de Eusébio, mas também não escondia seu desconforto com o peso da lenda em cima da seleção nacional. À medida que as rivalidades de Paulo Futre com esses nomes foram se acumulando, uma verdade inesperada veio à tona. Em uma das entrevistas mais explosivas de sua carreira, Futre revelou um segredo jamais compartilhado antes. Durante um jogo crucial pela seleção portuguesa, ele teve uma briga de bastidores com um dos treinadores mais influentes que já passou pela seleção, uma pessoa em quem ele inicialmente depositou toda sua confiança. O que muitos não sabiam é que Futre, por anos, lutou não apenas contra seus adversários em campo, mas também contra os próprios colegas e autoridades dentro da seleção. Futre revelou que, em um momento de pura frustração, chegou a considerar se deveria continuar com a seleção, dado o ambiente tóxico e a falta de apoio. Ele afirmou que, mesmo sendo um dos maiores talentos da sua geração, muitas vezes sentiu-se isolado e incompreendido dentro da equipe. "Eu estava jogando por amor ao futebol, mas ao mesmo tempo senti que o time não estava jogando para mim", confessou Futre. Este momento de honestidade crua e inesperada foi um ponto de virada não só para a sua carreira, mas também para a forma como ele seria visto pelos fãs e pela mídia. Esse tipo de revelação, vinda de alguém tão admirado, abalou as fundações do futebol português. A história de Futre passou a ser mais do que uma de vitórias e conquistas. Tornou-se uma história de sacrifícios e desafios pessoais, em que o brilho das vitórias nunca foi suficiente para apagar as sombras da rivalidade e do ego dentro de sua própria casa, a seleção. Hoje, Paulo Futre é visto não só como uma lenda do futebol português, mas também como alguém que enfrentou e superou desafios internos que muitos não imaginavam. Ele continua sendo um símbolo de resiliência,
mas também uma figura que nos faz refletir sobre os sacrifícios que grandes jogadores fazem para alcançar a glória. A sombra das rivalidades, das frustrações e das incompreensões continua a acompanhá-lo, mesmo depois de tantos anos. A sua história nos lembra que por trás das conquistas e das medalhas há sempre um lado sombrio que o público nem sempre conhece. Como Futre disse uma vez, o futebol é feito de glórias, mas também de lutas internas que muitas vezes ninguém vê.